Fim da linha para o Gerson no Flamengo e a saída do jogador é confirmada após o Super Mundial de Clubes. Novo formato do Campeonato Carioca é confirmado e agora vai ter apenas 10 jogos. O Flamengo divulga a lista de relacionados para o Super Mundial de Clubes e nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Hoje, o Vene Casagrande trouxe a informação de que sim, o Gerson aceitou a proposta do Zenit e vai para o time da Rússia após o Super Mundial de Clubes. Inclusive, o jogador havia pedido ao time, ao seu próximo time, que esperasse o Super Mundial de Clubes acabar, porque queria se despedir do Flamengo. Ou seja, a despedida do Gerson no Flamengo vai ser após o Super Mundial de Clubes. Então, esse provavelmente é o último torneio do Gerson com a camisa do Flamengo. E aí muitos torcedores estão dizendo, não era nem para ele viajar, não era nem para ele estar mais com a camisa do Flamengo, era para ele ficar no Rio de Janeiro. Mas acontece o seguinte, o Zenit não pode pagar nesse momento, tá? Ele poderia transferir para o Gerson dinheiro, o Gerson pagar depois a rescisão, poderia, mas nesse momento não seria possível, porque a janela de transferência ela só vai se iniciar lá para a Rússia no dia 20 de junho, tá? Que vai estar disputando, vai estar no meio ali do Super Mundial de Clubes. O Flamengo estreia dia 16, na segunda-feira, então não faria sentido o Gerson não viajar com o Flamengo nesse momento, tá? Ele ainda é jogador do Flamengo. A questão da saída dele realmente vai ser após o Super Mundial de Clubes. Aí sim, o Flamengo encerrando a participação no Mundial de Clubes, o Gerson então vai pagar a rescisão de contrato e vai se despedir do Flamengo. Provavelmente não vai ter um jogo no Maracanã diante da torcida que cá entre nós está na bronca com o Gerson. Muita gente dividida. Tem gente que está falando que ele é mercenário, que ele não tinha que ser mais capitão do Flamengo, muita gente entendendo o lado financeiro do jogador. Bom, na minha opinião, financeiramente é uma oportunidade que você não pode desperdiçar. O Gerson, assim como muitos jogadores que vieram da pobreza, ele tem muita gente que ele ajuda, que ele mantém realmente com o salário dele, mas em questão de esporte, em termos esportivos, é um passo gigantesco, né? Está retrocedendo, na verdade, na carreira dele, abrindo mão possivelmente de uma disputa de Copa do Mundo, de uma convocação para a seleção brasileira. Tá? Eu acredito que, falando do lado esportivo, isso não é um bom negócio para o Gerson, mas a gente não pode estar fazendo conta com o dinheiro dos outros. Se ele acha que é bom para ele, para a carreira dele, vá com Deus, obrigado por tudo que fez pelo Flamengo, pelos jogos que ajudou a gente a vencer, pelos títulos que você ajudou a gente a conquistar. Eu acho que isso não influencia na idolatria do Gerson com o Flamengo, tá? Essa é minha opinião. Muita gente discorda, diz que ele não é mais ídolo, que ele não tem mais que nunca voltar para o Flamengo, que não tem que dizer que é flamenguista. Enfim, são opiniões e elas se divergem, né? A gente sabe que isso é normal no futebol. Então o Gerson, após o Super Mundial de Clubes, vai vazar do Flamengo. Inclusive, numa reunião que teve entre o José Botti e os representantes do Gerson com os representantes do Zenit, ficou informado de que o Flamengo não ia ter nenhum tipo de conversa, tratativa, negociação, nada do tipo. Se quer tirar o Gerson, paga a multa. E a multa são 25 milhões de euros, então o time vai pagar. Gerson, infelizmente, tá, vai embora. Eu queria que ele ficasse, cumprisse o contrato dele, mas ele, a família, o empresário, o pai, sabe que é melhor para a carreira. Bom, mudando de assunto, falando do Campeonato Carioca do ano que vem, tá, de 2026, porque vai ter um novo formato, algumas coisas vão mudar. Eu vejo com bons olhos essas mudanças, por quê? O campeonato vai se iniciar no dia 21 de janeiro e vai ter apenas 10 jogos com final única, né? Realmente vai adotar o modelo de alguns torneios que já acontecem nessa questão de mata-mata com final única. Clubes definiram o regulamento da edição em reunião na sede da FED nessa quarta-feira. Como a gente sabe, o Flamengo fica na bronca com essa questão do Campeonato Carioca, porque tinha, né, no antigo regulamento, rodadas que o Flamengo poderia escalar um time alternativo, sub-20, mas depois ele era obrigado a escalar o time principal. Agora, tá, de 15 jogos que foram disputados, né, nessa última edição do Campeonato Carioca, foi reduzido então para 10 jogos, com 6 rodadas na fase de grupos e mata-mata em 4 outras datas com final única, totalizando então apenas 10 partidas. E se manter essa questão do Flamengo poder escalar um time alternativo, quem sabe a gente só precisa escalar os titulares daquele time ideal em 6 rodadas, então poupando muitos jogadores de se desgastarem num torneio que não é nem de perto prioridade para o Flamengo, ou alguém aí vai ficar puto da vida que se o Flamengo for eliminado, não ganhar, por exemplo, o Campeonato Carioca. Eu não estou nem aí.
sinceridade, não é desdenhando do torneio, mas a gente não pode levar a sério uma competição que não dá nem meio milhão de reais para o campeão. É uma vergonha o Campeonato Carioca não ter premiação, só para começar. Então não tem por que o Flamengo estourar os jogadores nesse torneio. Ele não tem vantagem financeira nenhuma para o clube e eu tenho certeza que o torcedor não vai ficar indignado, vai ficar revoltado se o Flamengo não for campeão, porque não há necessidade de a gente colocar força máxima nesse torneio. Então 10 jogos é ideal, porque no início, né, se a gente ficar botando ali a força máxima, chega no meio do ano, como a gente já teve problema de novo agora, os jogadores estão todos estourados, porque lá no início, na pré-temporada, quando não tinha que ficar exigindo muito físico, tiveram que fazer por conta do regulamento. O regulamento vai ser o seguinte: 2 grupos, cada grupo com 6 times. Então, vamos dar um exemplo aqui: grupo A e grupo B. O time do grupo A, né, cada time ali vai enfrentar todos os times do grupo B, e assim vice-versa. Os 4 melhores de cada grupo se classificam para o mata-mata, que também vão ter apenas um jogo, tá? Totalizando, então, 10 rodadas, e eu achei muito bom isso. Tenho certeza que o Flamengo também. A questão do rebaixamento é o seguinte: o clube com a pior campanha na fase de grupos é rebaixado de forma direta à Série A2 do Campeonato Carioca. O segundo time com menor pontuação na primeira fase disputará uma vaga na elite do estadual com o vice-campeão da Série A2 de 2016. E os grupos são o seguinte: o Flamengo vai estar no grupo B, junto com o Botafogo, e o grupo A vai ter o Fluminense e o Vasco. Então o Flamengo não vai pegar o Botafogo nessa primeira fase do Campeonato Carioca. Bom, mudando de assunto e falando de Mundial de Clubes, porque o Flamengo divulgou hoje a lista de relacionados para o torneio nos Estados Unidos e o Gerson está entre os relacionados, tá? Então nada de muito estranho, de novidade no time. Eu acho que a gente vai contar aí com 4 goleiros, sendo Diego Alves e Léo Nanete, né, jogadores ali da base, além de Matheus Cunha e Rossi. De resto, todos os outros jogadores que foram relacionados, a gente já esperava. Inclusive, daqui a pouco, às 7h40 está marcado, estou gravando esse vídeo às 7h20, está marcado aí o Aeroflá, e a torcida está preparando uma festa muito bonita para acompanhar o Mengão rumo aos Estados Unidos. Isso aqui é Flamengo, eu acredito que a gente possa fazer sim um grande torneio e vir com um ótimo resultado de lá. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.